Olá, meu nome é Guilherme Nevan, eu sou professor de Educação Física formado pela Universidade Federal do Paraná e também sou pós-graduado em Educação de Jovens e Adultos. Hoje vamos aprender um pouco sobre o conteúdo de jogos eletrônicos que faz parte da unidade temática de jogos e brincadeiras. É uma aula pensada para uma turma aí de sétimo ano. Então, se você vê eu olhando para esse lado aqui, nesse lado está meu monitor e desse outro lado é onde se encontra a minha câmera. Antes de mais nada, para que nós possamos entender qual que é a relação entre jogos eletrônicos e também ali com o conteúdo de jogos e brincadeiras, a gente precisa fazer ali todo um resgate históricos para entender como que os jogos eletrônicos foram se desenvolvendo na medida do tempo. E vocês vão perceber que existem muitos pontos positivos e negativos referentes aos jogos eletrônicos. E vamos conversar aí um pouquinho sobre eles. Os jogos, eles são considerados atividade cuja a natureza ou finalidade ela é a diversão e o entretenimento. As pessoas jogam jogos de uma certa forma para extravasar, para curtir em seus momentos ali de lazeres. Então eles têm às vezes, muitas vezes a função de fazer uma pessoa esquecer dos seus problemas por um breve período de tempo. Às vezes você tem um dia que as coisas não deram muito certo no trabalho, que as coisas não deram muito certo na escola, ou que você teve algum problema ainda durante o seu dia. E quando você chega em casa e coloca ali o joguinho e joga ali moderadamente por uma horinha e meia, automaticamente você vai perceber que seus problemas às vezes deixam de existir, porque você passa a focar e pensar em outras coisas, isso vai te distrair. A parte dos jogos, de uma forma geral, existem jogos práticos e os jogos eletrônicos, né? Mas de certa forma, podem ser considerados uma ou várias atividades recreativas para as pessoas brincarem, curtirem, aproveitarem. E eles podem exercitar tanto o nosso corpo como também a nossa mente. Quando nós abordamos aí jogos eletrônicos, principalmente, vamos exercitar principalmente a nossa parte cognitiva. Vamos estar sempre pensando numa estratégia para enfrentar um boss, para passar de fase, para subir de nível. E isso é bom, galera. Por quê? Porque melhora a nossa capacidade de memória, ajuda a gente a ter um raciocínio mais lógico. Então, de certa forma, mesmo que você não tenha ali a prática física, a prática corporal, você vai estar ali exercitando principalmente a sua mente. Os jogos, eles também têm sido utilizados como uma das principais ferramentas ali a serviço da educação. Então tem muita informação positiva que nós podemos extrair dos jogos. Às vezes você pode utilizar um jogo para explicar fatos históricos, às vezes você pode usar um jogo para a criação de novas práticas corporais, e obviamente tem muita coisa boa que nós podemos extrair dos jogos eletrônicos. Assim como tem coisas boas, tem coisas ruins, mas na parte da educação a gente toma esse cuidado para extrair o que há de melhor. E obviamente com a evolução tecnológica, as modalidades de esportes elas também sofreram algumas alterações. Hoje temos modalidades de esportes que elas são totalmente online. Eles estão chamados de esportes eletrônicos. E vai ter modalidade que nós chamamos de Dota, de CS, de LoL, de Valorant, de FIFA. Tem campeonatos aí de Just Dance, de Fortnite, de Free Fire. Então tem uma gama gigantesca de campeonatos online. Por quê? Porque através das tecnologias de gráficos virtuais, hoje é possível competir com outras pessoas através da internet sem a necessidade de sair de casa, algo que se tornou cada vez mais cômodo. E isso tem influenciado, né, na criação de novas modalidades de esportes. E quero lembrar você que o esporte ele é cheio de características, envolve patrocinadores, organizações, atletas profissionais, salários, premiações, torneios. E o esporte eletrônico tem tudo isso, tá? Então é por esse motivo que nós o consideramos o esporte também. E assim, os jogos eletrônicos, para você, para quem não sabe, né, ele é o jogo eletrônico, o videogame, que utiliza a tecnologia de gráficos virtuais, tudo aquilo que é feito por computação gráfica, né? Pode ser jogado em computadores, em fliperama, em consoles, em tablets e celulares, e com o avanço da tecnologia, cada vez mais esses dispositivos se tornaram aí dispositivos de fácil acesso. Então é muito comum que as pessoas tenham contato aí, principalmente com tablets e celulares, smartphones. Então o pessoal tem jogado bastante jogos nesses dispositivos aqui e são bem legais assim nos termos, né? Os jogos quando eles surgiram lá no ano de 1958, na década de 50, eles foram desenvolvidos por físicos nucleares, eles nunca chegaram a ser comercializados, eles foram desenvolvidos para fins experimentais. Obviamente, né, que esse primeiro videogame ele era chamado de Tennis for Two e ele despertou o interesse de várias empresas do ramo da tecnologia. Então esse jogo ele simulava como se fosse uma partida de tênis, você ficava com um controle controlando a bolinha indo de um lado para o outro. E aí, pessoal, temos a presença da Atari entrando no mercado de jogos,
que eles pegam aquela ideia, transformam em um videogame e lançam o primeiro videogame a ser comercializado no final da década de 1960, pensando, né, em conectividade com as TVs tubo que tinha naquela época. Só que o videogame, poxa, fez bastante furdunço, o pessoal comprou ali no começo, mas de certa forma ele era muito enjoativo, porque contava com apenas um único jogo. Então ele caía, ele custava caro, ele ficava enjoativo muito rápido, então ele acabou caindo no esquecimento de forma assim bem rápida. E aí, pessoal, a Atari percebeu isso e lá no ano de 1977 eles lançaram o Atari 2600, pensando, né, no grande público aí de consumidores. E agora eles tinham lançado lá mais de 500 jogos ali disponíveis. Esse videogame chegou no Brasil no começo dos anos 80 e foi nesse período que uma outra empresa gigantesca do ramo da tecnologia pensou em entrar no mercado, que era chamado de Nintendo, e é então que os videogames consoles eles vão transformar ali a nossa cultura. Então está aqui uma imagem desses dois videogames. E assim, o que é importante nós falarmos aqui? Que os jogos eles começaram a ter cada vez experiências mais imersivas. Então os usuários começavam a se identificar com histórias, com enredo, com personagens. Então às vezes, por exemplo, uma pessoa ia lá na loja para comprar o jogo do Super Mario e saía de lá com a caneca do Super Mario, com a camiseta do Super Mario, com a boina do Super Mario. Então esse fenômeno começou meio que atrair cada vez mais e mais pessoas. E a partir disso a gente começou a explorar também meios de tentar transformar esses jogos que nós estávamos vendo ali nas telinhas, trazer o que tinha, de certa forma, daquele ambiente virtual para a nossa realidade. Então aqui tem um exemplo de uma sala de aula, né, que foi ali pensada no cenário ali de Super Mario para meio que contextualizar, deixar o ambiente mais moderno. Na imagem da direita nós temos ali um labirinto que é inspirado, obviamente, aqui no Pac-Man. E, pessoal, a tecnologia foi avançando tanto que hoje nós temos até mesmo tecnologias que são consideradas realidade aumentada. Quero lembrar vocês, realidade aumentada é diferente de realidade virtual. Realidade virtual é quando você está imerso num ambiente completamente 3D. Já a realidade aumentada é quando você pega elementos 3D e mescla com a realidade. Um exemplo bom que a gente tem disso aqui é o Pokémon Go, que você pega o seu celular, você na tela do seu celular, você vê um Pokémon num canto da sua casa, até mesmo num parque, na rua, em algum lugar, e quando você vai capturar esse Pokémon ali, você tem que se dirigir até aquele lugar onde aquele Pokémon está ali presente. Então assim, pessoal, são exemplos de como essas tecnologias mudam, e agora eu vou passar para vocês aqui algumas considerações aí finais. Então, para nós é nítido que os jogos eletrônicos ajudam a enriquecer a nossa cultura com novos saberes, uma vez que nós podemos fazer a criação de novas práticas corporais, tentando trazer aquilo que há de bom nesses jogos eletrônicos para a nossa realidade. Ele vai estimular também a nossa criatividade, às vezes para alguma pessoa que quer extravasar, quer curtir ali um pouquinho, funciona como uma forma de entretenimento. Com a presença de tablets, smartphones, cada vez a tecnologia mais avançada, hoje eles são de fácil acesso, ajuda a melhorar a nossa capacidade de resolver problemas. Quando você está ali no jogo, tem que passar por um boss, tem que enfrentar um obstáculo, você precisa bolar toda uma estratégia. Ele pode melhorar a sua autoestima, porque é aquilo que eu falei, às vezes você teve um dia que não foi muito legal, e você joga o joguinho por 1, 2 horas, você acaba esquecendo muitas vezes dos problemas que aconteceram ali no seu dia, e eles também são considerados ferramentas que trazem ali uma breve felicidade. Agora, vamos falar um pouco sobre os pontos negativos, né? Porque tudo que é bom também tem o seu lado ruim. Então, assim, é inegável que jogos eletrônicos eles fazem muitas vezes os usuários ficarem sentados por muito e muito tempo. Pelo menos a maioria dos jogos. Sei que tem jogos aí com tecnologia de sensores de movimento que estimula o movimento enquanto você joga, mas ainda de certa forma não são os jogos que mais fazem sucesso aí perante a indústria, perante os jogadores. Então a maioria dos jogos que as pessoas jogam, elas passam a maior parte do tempo ali sentadas, porque elas querem algo mais cômodo. E isso promove sedentarismo, pode promover problemas posturais, escoliose, lordose, hiperlordose. Então é muito importante que a gente não deixe de praticar atividade física. Então o ideal é que a gente consiga conciliar ali as duas coisas, né? Outra coisa, quando nós passamos muito tempo frente aos nossos monitores, estamos expostos à luz azul, que é uma luz que ela já é comprovado cientificamente que ela é prejudicial para a nossa retina. Então, quando você sente seu olho ardendo, você deve sim dar uma pausa, porque é o seu corpo dando sinal. Pô, cara, desliga aí esse negócio que eu tô te fazendo mal. Sabendo disso, é comum pessoas desenvolverem alguns tipos de vícios, tá? E quererem passar mais tempo presentes no mundo virtual do que no mundo real. E isso pode prejudicar o andamento dos compromissos e atividades ali cotidianas. Então precisamos estar sempre ligados com isso aí. Então quando você não dorme direito, quando você não se alimenta direito, quando você vai para a escola e você está cansado porque passou a noite inteira jogando, é o exemplo de como que os jogos podem estar prejudicando o andamento das suas atividades. Então precisamos estar sempre atentos a isso aí.
Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula. Tamo junto, valeu e falou!